E a Vivi vai falar com a gente hoje sobre como se relaciona a gestão do tempo com a saúde mental. A gente está aí teve esse tema, teve essa deixa aí do Janeiro Branco, e a gente vem fazendo umas lives que se estenderam por janeiro, fevereiro, e agora estamos entrando em março, falando de saúde mental, porque a gente acredita que é um assunto que é muito relevante, né? E principalmente nesse momento que a gente está passando, é muito interessante a gente ter cada vez mais recurso e mais ferramenta para poder lidar com esse momento, né, Vivi? Sem dúvida, eu acredito muito que você cuidar da saúde mental numa hora dessa é extremamente importante e tempo é algo muito importante, né? Falar sobre tempo. Tempo é uma coisa muito subjetiva, né, Cris? É, Oh, eu falo assim que você pensar em tempo é só você imaginar o que te faz bem e o que te incomoda, porque se você está no incômodo, parece que aquilo é infinito, né? Que não acaba nunca. Se você está fazendo algo que você gosta muito, que te dá prazer, parece que o tempo faz assim. Então, o tempo é algo muito subjetivo. Agora, o que a gente faz com o tempo que importa, né? O que que eu vou, o que eu posso produzir, o que eu posso relaxar, o que eu posso ter como resultado do uso do meu tempo que importa, né? E isso que vai influenciar na saúde mental, Cris, é o que vai te trazer um conforto, um bem-estar ou um incômodo, depende do que você faz com o tempo que você tem, né? muito bem, concordo. A Einstein diria que além de subjetivo, é relativo o tempo, né? Ah, sem dúvida, Pois é. é muito relativo, é muito subjetivo, o tempo ele é criado assim 24 horas, mas se você pensar, será que é 24 horas mesmo? E o que eu faço com isso, né? Então É ele isso é aí. relativo, ele é subjetivo, é uma música que fala sobre isso, que quando você está fazendo uma ação boa, o tempo passa rápido. Então ele vem falando várias situações onde o tempo parece que demora muito numa coisa ruim, mas isso, se a gente pensar, Cris, hoje em dia, eu nem falo assim em você gerir o seu tempo, né? Eu digo mais como você vai gerir as suas distrações, as coisas que tiram você do seu foco. Isso é muito importante, né? Porque a gente está. Parece que o tempo está reduzido, né? Para muita gente, a pandemia parece que está passando rápido. Ai, meu dia passa rápido. Para muita gente, não. Por exemplo, a minha pandemia está eterna. Por quê? Porque eu não estou fazendo as coisas que eu mais amo, que, por exemplo, é trabalhar aí lá no DL. Eu digo que para mim o tempo está demorando para passar. Embora eu esteja fazendo muita coisa, não estou absolutamente parada, mas algo que me dá muito prazer como DL eu não estou fazendo, isso realmente me faz ver o tempo de uma forma mais lenta do que ele está passando para muita gente. Então, isso a gente tem que prestar atenção, né? É rápido, é devagar. O que que eu faço Sa- durante o dia, né? Saudade de um DL, né, minha filha? Nossa, Saudade. saudade do DL, né, minha filha? Ah, Muito. o Guilherme, que é o marido da Alessandra, também meu amigo pessoal, um grande Ah, cara, ele comenta aqui que tempo é uma questão de prioridade, né? mas não tem Vamos, dúvida, ele está corretíssimo. Acredito muito nisso. A gente tem tempo para tudo que é a nossa prioridade. Quando alguém fala para você, ah, é que não dá para eu fazer isso porque eu não tenho tempo, você já pode ter certeza que aquilo não é uma prioridade para aquela pessoa. Porque se fosse prioridade, ela teria tempo. Então, por isso que eu digo que tempo por isso que você diz que tempo é relativo, e eu digo que o tempo é subjetivo, né? Porque, sem dúvida, o tempo é relativo. Por exemplo, eu não abro mão de fazer exercício físico. O Gui está aqui, meu personal, eu não estou indo na academia, mas nem por isso eu deixei de fazer exercícios, né? Porque para mim é uma prioridade. Então, sempre você vai ter tempo para o que é tua prioridade, né? Agora, entender o que é prioridade também para a gente, né? Eu vejo muita gente colocar é, algo como prioridade quando não é, o que é prioridade deixa para lá. E a falta de autoconhecimento às vezes gera isso, né, Cris? é isso aí. Mas deixa eu te apresentar, Vivi, porque eu tô vendo que tem seguidores seus aqui, tem o pessoal do Nós do Bem também, né? Então, Legal. a Viviane, quem não conhece a Viviane ainda,
A Vivi, ela é treinadora do DL, que ela já até comentou. Quanto tempo, Vivi, você já faz esse treinamento, hein? Ah, 20 anos já, Cris. Oh, começou com Eu 15, é comecei isso? com 10. Treinadora do DL. Ela é head trainer do curso de negociações e vendas, também oferecido pelo INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana. E é head trainer do coaching sistêmico. E eu tive a honra de fazer todos esses cursos com ela. Né? Desde 2011 que eu comecei nesse caminho e venho fazendo muitos cursos lá no INEX, porque é um instituto com o qual eu me identifico bastante com o propósito, com a missão do INEX. Né? Então eu tenho ali um alinhamento muito, muito forte. Assim. E essa é a Viviane, ela é uma especialista em comportamento humano. Né? O último curso que eu fiz Adoro. com ela foi o de coaching sistêmico. Né? Maravilhoso. E Ô, foi uma saudade de delícia. um coach sistêmico, né, meu filho? Nossa, nem me fala, é à vontade. Mas enfim, né, Viviane? Vamos lá, vamos falar de tempo então, né? Mas então, a gente está falando desse momento que a gente está vivendo, das coisas que vem acontecendo, e como que você relaciona saúde mental e uma boa gestão de tempo, assim? Como que você faz esse paralelo? Eu vejo muito assim, muitos problemas relacionados a tempo, né? Por exemplo, a pessoa que usa mal o tempo pode procrastinar, ela pode desenvolver vários comportamentos que não estão adequados ao uso de tempo, né? Porque quando a gente fala de procrastinação, de prioridades, ou de habilidade de gestão de tempo, a gente está falando de comportamentos. Então, eu vejo assim, que gerar uma falta, né, de saúde mental, na verdade, quando você acaba não realizando seus objetivos por falta de entender prioridades e por achar que não tem tempo, né? É muito engraçado como o tempo ele é codificado na cabeça de cada um de uma forma muito diferente. Tem muita gente que lembra as coisas mais do passado, tem gente que foca muito no passado, tem gente que consegue viver mais no presente e tem gente que vive muito no futuro. Então, se a gente pensar por aí, a gente já começa a perceber como que eu codifico o tempo, né? Se você foca até em questão de problema e solução. Se você pensar em problema e solução, a pessoa que foca em problema, ela está sempre codificando o tempo dela mais no passado. Ela foca em algo que aconteceu no passado. A pessoa que já tem uma mentalidade mais de resolver problemas ou de focar em solução, ela já consegue ficar no presente para gerar um futuro melhor. Então, aí também eu consigo pegar a forma de pensar da pessoa em relação a tempo, né? Em relação a tempo. Eu gosto muito, Cris, quando eu tenho que organizar. Primeiro que eu gosto de organizar o dia, porque eu acredito que quando a gente organiza o dia, a gente consegue fazer tudo que a gente colocou num papel e organizar o tempo para que seja feito tudo isso, né? Geralmente, quando a gente coloca no papel, a gente faz tudo que a gente se comprometeu ali com aquele objetivos. Objetivos em papel é outra coisa, né? A gente sabe que coisa na cabeça é uma coisa, coisa no papel é outra. Eu falo isso em relação a tempo, eu falo isso em relação a pensamento. Eu não falo só tempo, não. Coloca no papel, porque o papel não tem uma velocidade tão grande quanto o nosso pensamento. Então, eu gosto de colocar tudo no papel o que eu vou fazer e eu vou separando. E se você consegue já fazer por dia, já vai fazendo pela semana, né? Quanto mais você tiver a capacidade de abrir isso para uma semana inteira da sua organização em relação ao tempo, você vai perceber que é como uma lista de supermercado, quando você vai para um supermercado com lista ou sem lista, né? O que Uhum. acontece, que resultado que você tem. Então, aí a gente consegue dar prioridades, ver o que é importante naquele dia para o que eu faça. Existe aquele quadrante, né? Importante, urgente, que a gente é tão clássico, né? Separar no que é importante, o que é urgente. Eu digo que importante é o que te gera resultado. Urgente é o que, se você não fizer, vai te gerar prejuízo. Então, até na tua própria lista, você olhar assim, fiz a lista, o que é importante, o que me gera resultado? Isso é prioridade máxima. Então, se você separar isso, eu gosto muito de usar, falo muito sobre isso. A, B, C, D e E, onde A
é a minha prioridade máxima, ou seja, é onde eu vou colocar minha atenção, que é onde vai me dar resultados máximos. Então, a letra A, se eu separar minha lista a lista do dia, agora eu vou colocar A, B, C, D e E aqui. Aí eu vou colocar A como prioridade máxima, ou seja, eu fazendo isso são os maiores ganhos que eu vou ter realizando essas tarefas. B é uma prioridade média, ou seja, eu fazendo essas tarefas eu tenho um ganho médio. C, prioridade mínima, porém é uma prioridade, só que é mínima. Aí D, o que eu posso delegar, e E, o que eu posso eliminar. Agora, se eu vou delegar para quem? E de que forma? Porque se você não fizer isso direito, isso vai te tomar tempo, entendeu? Você vai ter que refazer. E o E é aquilo que você vai eliminar, porque muita coisa que a gente faz, a gente não precisaria estar fazendo, né? Então, isso Uhum. também é questão de eu olhar e falar assim, tem coisas que a gente faz por hábito, por repetição, ou por algo tão operacional que você não percebe que aquilo não tem mais necessidade de ser feito por você. E delegável também, né? Porque tem muita gente que não consegue delegar, né? Então, o D e E é a hora da gente prestar atenção também. Ó, Diga. você falou tanta coisa agora que eu preciso organizar aqui para. Você falou muita coisa interessante, falou muita coisa bacana. Eu gosto Vamos muito lá. do você como você é uma profissional da PNL, né? Começou a trabalhar com PNL lá no começo, né? Quando ninguém Bem no nunca nem tinha começo. ouvido falar direito, né? Sim. São precursores nessa essa forma de enxergar o mundo, né? Que a PNL É. traz. Você falou muito em pessoas que ficam no passado, no presente, futuro, e pessoas que conseguem se programar, que trazem atenção para o presente, elas conseguem gerar um resultado futuro. Então, assim, eu gosto muito dessa dinâmica de pensar em resultado. Se hoje você não tem tempo, ou diz que não tem tempo, ou alguma coisa está estranha, é porque em algum momento no passado não houve uma programação adequada, não houve talvez uma sabedoria, um desconhecimento, né? Sim. Vamos dizer assim, era uma coisa desconhecida. Mas quando você vem para o presente e você tem essa consciência, eu gosto muito desse ação e reação, né? O que você faz vai te gerar resultado. Sim. Então, essa dica da listinha, quando eu comecei a incorporar, Sem nossa, as dúvida. coisas começaram a fluir muito, assim, porque na minha realidade, eu faço muitas coisas. E se eu não tenho uma listinha, eu me perco. Tem dias que eu esqueço, que eu não, tem dias que eu esqueço, tem dias que eu não faço a listinha. Procrastino, não deixa você depois, vem o sono, durmo, e aí tem que correr atrás depois do tempo perdido, porque realmente é uma mão na roda, é um negócio que é impressionante, uma coisa extremamente simples. Você fazer uma listinha de 4, 5 itens daquilo que você precisa fazer, né? Então é fantástico. Nosso E eu acredito que a lista, eu vejo de verdade como uma diretriz na sua vida, né? Tem gente que fala, não, mas eu não gosto, eu acho que isso é muito engessado. Eu não vejo isso como engessado se você colocar em graus de prioridade, entendeu? Porque se tem ABC, hoje o A pode ser a prioridade maior, pode ser que amanhã o C seja seu A, né? Seja a prioridade. Agora, eu gosto muito de lista, porque o nosso cérebro ele tem uma velocidade muito rápida, Cris. Às vezes passam dois, três pensamentos pela sua cabeça. Eu tenho até anotado as coisas que passam na cabeça, porque a gente está vivendo num mundo tão volátil, tão veloz, as coisas mudam tanto. Eu gosto de realmente colocar, se eu pensar alguma coisa que eu não vou fazer nessa hora, porém isso passou na minha cabeça, eu anoto. Porque se eu não anotar, isso aqui, em relação a tempo, vai me comprometer. Porque depois, até eu lembrar mesmo o que era, a gente não fica assim, puxa, eu tinha que fazer uma coisa, Ai, já, até eu lembrar mesmo o que era, isso toma tempo. Então, com eu certeza. digo, eu digo assim, que a gente tem que saber o que a gente tem que fazer e a gente tem que saber o que a gente não tem que fazer, né? A hora que você tem que dizer um não também. Porque quantas vezes a pessoa te procura, fala, poxa, eu preciso de você, Cris, é urgente, gente, me ajuda. Tudo bem, é urgente para quem? Urgente para Entendeu? quem?
Entendeu? É urgente para ela, porque está te procurando, mas será que é importante para você? Ou vai tirar você de algo importante que você está fazendo, que vai gerar um resultado para você, para atender uma urgência do outro? Então, eu não digo que você tem que ser egoísta, mas em alguns momentos você tem que saber dizer não, porque é o seu tempo. E o seu se É, tem três ativos que a gente tem que dar na vida, três ativos que assim, eu quero três ativos na minha vida, é tempo, empenho e esforço. São três coisas que precisam estar presentes dentro de você sempre. São três pedras preciosas que você tem. É o seu tempo, o seu empenho e o seu esforço. Então, saber dizer não também é importante para a correria que a gente tem no dia a dia, senão você vai fazer tudo que é para o outro e nada que é para você. E saber as suas distrações, principalmente, né, Cris? O que te é isso distrai, aí. o que tira você do foco, o que tira você do que você deveria estar fazendo. Tem muita gente que fala, São não, eu os estou super famosos. produtiva, eu faço três, quatro coisas ao mesmo tempo. Eu falo, será? Hum. Será que você faz? Pode ser chamado de os ladrões de tempo, Os ladrões de tempo. Tem vários, hein? né? Tem É vários, por isso hein? que. Então pode ser por isso que tá tão recorrente aquela frase: ah, nossa, não tem tempo para nada. Às vezes a pessoa está muito ocupada e pouco produtiva, né? Tem também essa Perfeito, diferença entre ocupação e produtividade, né? Você pode perfeito. comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, isso aí é muito interessante isso, Cris, principalmente aquela pessoa que não consegue ficar sem fazer nada. Tem muito a ver com crenças isso também. A pessoa precisa estar fazendo tudo, muita coisa o tempo todo. Será que precisa ou será que ela poderia estar produzindo mais em menos tempo? Mas ela acredita que ela tem que estar o tempo inteiro ocupada, mas não produzindo, né? Na verdade, quando a gente fala de produtividade, não é você fazer o dia inteiro tudo, é você fazer as suas prioridades, você ter uma pausa de descanso entre uma coisa ou outra, até em nível de atenção, teu cérebro não aguenta ficar muito tempo prestando atenção numa coisa. Então, tem aquela técnica do Pomodoro, né, que a gente fala que você precisa 45 minutos ficar focado. Aí tem gente que precisa de 5 a 15 minutos para dar um descanso para a mente, para você voltar a realizar o que você estava realizando. Porque o teu cérebro ele precisa de uma pausa. Então, 45 minutos você vai ficar focado, mas é só naquilo, hein? Porque a gente fala, nossa, mas só isso? Fica 45 minutos focado, focado. Flui. Coisa flui que é uma É, beleza. flui. Aí 15 minutos de descanso, ou 5 minutos, de repente. Mas aí, ó, prestar atenção para não E, fazer o e, contrário, né? 15 e, e, o, minutos. e o ficar focado é deixar o WhatsApp de lado, é desligar, é se concentrar plenamente no momento presente. Tem umas observações aqui muito, muito interessantes, o Vivi, que a Lê comenta aqui, né? Que dica preciosa, anotar os pensamentos é uma das atividades mais terapêuticas que existe. Parece simples, mas é assim que vamos tomando posse da nossa vida, pois vamos comandando nossas ações e emoções, Perfeito, né? Ale. Eu converso, eu E, faço uma grande e, pergunta para as pessoas, assim, você pensa sobre o seu pensamento? O pensamento, Cris, ele tem uma velocidade muito rápida em termos de tempo. Ele vem, uhum. puf, ele vai. Se você, na hora que vem o pensamento, você coloca no papel, o papel ele tira a velocidade do pensamento. Aí, quando você lê o seu pensamento, você tem tempo de questioná-lo. Daí você vai falar assim: poxa, eu estou pensando assim mesmo? Pensando desta forma, isso vai me beneficiar ou vai me prejudicar? Se eu pensar dessa forma daqui 5 anos, que resultado eu terei? Ou seja, quando o pensamento está no papel, você tem tempo para fazer uma grande reflexão, que é o que a Alessandra está falando. Aí sim você consegue ser comandante das suas ações, dos seus comportamentos, porque você pode modificar, porque o nosso pensamento, ele gera a nossa fala, e a nossa fala, ela está intimamente ligada aos nossos comportamentos. Só que do pensamento para o comportamento, o negócio é muito rápido.
Então, se você tirar o tempo disso, que é colocar num papel e fazer esse questionamento, a gente consegue fazer o que a Alessandra está falando, sem dúvida. É sim uma atividade terapêutica você questionar o seu pensamento em papel. Eu acho muito válido. Já dou essa dica também. E o Gui comenta aqui com a gente, né, que ele acha importante parar para pensar nas coisas que realmente nos roubam tempo, porque tem algum valor importante por trás. E quando não identificamos esses valores, é como se o tempo tivesse ido pelo ralo. Isso aqui é interessante, hein, Essa Gui? aqui, ó, eu acho importante parar para pensar nas coisas que realmente roubam o tempo, porque algum valor importante por trás. E quando não identificamos valores, então aí que tá, né, Guilherme? A pergunta é profunda. Eu acredito que até por tempo, para economizar tempo, uma coisa muito importante para a gente fazer é ter uma escala de valores bem definida. Porque a escala de valores bem definida, ela faz você tomar a decisão mais rápida, né? Porque às vezes a indecisão rouba tempo. Porque será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Então, e a pergunta do Guilherme é muito profunda, porque para chegar num ponto de você ter que tomar uma decisão com rapidez, por exemplo, você tem que ter muito autoconsciência de falar o que é importante para mim mesmo, a minha escala de valores muito bem definidas, o que é prioridade, o que eu não abro mão, o que eu posso deixar para lá, até para tomar decisão, quanto mais hábil a gente for, é a capacidade que a gente tem de ter essa autoconsciência e ter uma escala de valores bem definidas. Esse questionamento do Guilherme aqui me fez até parar para ler novamente para ver se eu estava entendendo. Eu não sei se foi isso, se é isso mesmo, Guilherme, que eu entendi, mas sem dúvida. Muita gente também foca só no que rouba tempo. Mas eu acho assim, fez a lista do que rouba tempo, é plano de ação para resolver. Entendeu? Não adianta só olhar e não fazer nada. Por isso que eu falo, tomar atitude, né? Ele Olha o escreveu mais alguma comentário coisa? dele aí, ó. Ah, Perfeito, daí fica fácil falar não. Porque aí você passa a se respeitar. Aí você passa a mas não respeitar. tem dúvida. Uma vez que você conheça seus valores e sabe o que é importante de fato, você consegue hierarquizar, priorizar e falar. E tem formas, né, Vivi? Já vi algumas lives sua, até uma que foi incrível que você fez com a Isabela Camargo, que a nossa convidada vai estar aqui no dia 16 Que com a legal. gente. Ela comentou, você fala que tem maneiras e maneiras de falar não, né? E falar não você não precisa ser um não agressivo, não precisa ser um não, tem muitas maneiras de você respeitar a o seu tempo, né? Então, Você como que é dizer isso? não, de você dizer não às vezes para alguém é dizer sim para você, né? Então, eu mesmo, Cris, por ter um pai amoroso muito alto, e quem tem pai amoroso muito alto tem muita dificuldade em dizer não, né? Em não agradar o outro, não fazer algo pelo outro, e muitas vezes isso te rouba muito tempo, porque você faz muitas coisas para o outro e quando você vê, o teu tempo já foi. Agora, eu digo assim, se você ainda tem dificuldade de dizer não, né? Porque se você tem dificuldade de dizer não, uma grande habilidade a ser desenvolvida é a assertividade. Já que a gente gosta muito de coaching, a assertividade é uma habilidade a ser desenvolvida para quem tem dificuldade de dizer não. Mas se você Pelo povo ainda... brasileiro em geral, né? O povo brasileiro não é assertivo. O povo brasileiro não é assertivo. E não é agressivo nem passivo. Eu falo que ele é aquele agressivo, passivo-agressivo, né? Ele tudo bem na sua frente, daqui a pouco ele sai falando mal de você. É o passivo-agressivo. Né? Ele é passivo na sua frente e agressivo de falar mal pelas costas. Exatamente. É um padrão mais do brasileiro. Né? Mas se você tem dificuldade de dizer não, eu acho que o primeiro passo, Cris, que eu acredito que seja confortável para quem tem dificuldade em dizer não, é falar assim, agora não dá, ou ainda não, Ainda mais não. tarde. Olha, agora neste momento não dá, agora não. Começa com esse primeiro passo. E sem dúvida, trabalhar assertividade é uma ferramenta, é uma habilidade muito importante para quem não sabe dizer não. Porque quem não sabe dizer não, rouba seu próprio tempo, né? E compromete o seu tempo, né? Perfeito, Vivi. Queria fazer um comentário, Vivi, que a gente ouve muita frase, né? Nossa, eu não tenho tempo para nada. Não tenho tempo para nada. Eu queria, você como uma especialista em comportamento humano e uma profunda conhecedora de PNL, como que a PNL consegue ajudar a gente nesse aspecto, hein? De conseguir, de alguma maneira,
trazer elementos e recursos. Você já deu algumas dicas, né? Deu a dica da listinha. O que mais Dica que a da gente pode falar? lista. Bom, se alguém me fala assim, não tenho tempo para nada, já me vem metamodelo na cabeça, né? Nada, Nada? nada, né? A pessoa vai falar que não é bem assim, né? Mas se eu pego uma frase assim, não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer nada que eu me programo, eu vou fazer uma leitura mental que talvez a pessoa esteja procrastinando, né? Eu vejo muita procrastinação nesse sentido. Então, a procrastinação, ela rouba muito tempo, não tenha dúvida. Você vai deixando. O que é a procrastinação? É você deixar de fazer o que você tem que fazer para fazer outra coisa. É diferente de preguiça. Muita gente fala que procrastinação está ligada à preguiça. Não, são coisas diferentes. A preguiça é um padrão comportamental. A procrastinação é um padrão comportamental, mas ela tem uma base muito grande no emocional, ele tem um fundo emocional. A pessoa procrastina porque tem algo por trás, ele tem uma base emocional. Ou seja, ela procrastina ou porque ela não quer sair da zona de conforto, então, deixa eu ficar aqui, eu vou fazendo outra coisa, eu vou fingindo que eu estou. Entendeu? Eu vou tomar um café, já que eu vou tomar um café, eu lavo a louça, já que eu lavo a louça, eu tiro o lixo, já que eu tiro o lixo, ai, mas estava sujo aqui, e aí eu limpo aqui, mas já que eu limpei aqui, não é que a preguiçosa não faz nada. O Uhum. procrastinador, ele faz coisas, só que não aquilo que é o foco dele. Ele desvia do foco, ele perde o tempo dele, porque ele tem uma base emocional ou porque ele não quer sair da zona de conforto, ou porque ele pega um desafio muito grande e aí ele não se sente preparado para aquele desafio, e aí ele dá uma procrastinada para não ter que lidar com aquilo, ou ele está estressado ao extremo, que ele não consegue agir, então ele vai fugindo de ter que ter foco em alguma coisa, ou seja, ele desvia do foco por algum motivo emocional. Então, e que rouba muito tempo, porque chega no final do dia, essa pessoa se culpa. Ela, putz, acabou o dia, eu não fiz nada, putz, olha meu tempo, meu passou, eu nem percebi. Então, tem uma ligação com o tempo também, a procrastinação, porque ela Olha gasta só. o tempo dela em desviando o foco por algum aspecto emocional por trás, entendeu? Diferente do preguiçoso. Entendi. O preguiçoso está tudo de boa se ele ficar sem fazer nada. Chega à noite, ele nem vai questionar se perdeu tempo ou não, porque ele não se preocupa com isso, né? É Ó, diferente. tem aqui, tem duas, eu queria ver duas mensagens aqui. Tem a palhacinha Lili, entrou aqui por acidente, tá amando. Que bom, que Que acidente bom, né? legal. E o, o Wagner Moreira, PNL, nosso grande amigo Vaguinho. Fala, Wagner Love, beleza? Eu fiz a Bem-vindo aí. live com o Wagner, a gente conversou um pouco sobre isso. Tem sim a ver com essa. A gente não usa esse termo em PNL, que é sabotagem, autossabotagem. Autossabotagem, A né? gente não usa esse termo em PNL, mas ele tem um fundo emocional que faz com que a pessoa realmente desvie o foco, né? Desviar o foco. Eu vejo o tempo muito ligado a foco, né? Quanto mais foco você tem, mais você utiliza bem o seu tempo. Eu não gosto de pessoas multitarefas, porque isso também tira Poxa, você não gosta de produtividade. mim, Vivi? Não, porque a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, com cem por Ah, não, cento ao de mesmo tempo atenção. não. Ao Mas se a mesmo gente tempo, não. organizar no tempo e fizer essa dica Não, que você deu de colocar sim, foco em uma coisa de cada vez, a sem coisa dúvida. anda. Aí É isso anda. aí. Eu não gosto assim, fazer duas coisas ao mesmo tempo. A Não, pessoa que faz duas coisas ao mesmo tempo, ela está perdendo tempo, porque ela está perdendo concentração, porque o cérebro não consegue fazer isso. Então, isso tira tempo também. Então, a gente tem que ver o que tira tempo, o que dá tempo para a gente. Né? Hoje em dia, muita gente em home office, isso também é uma coisa a ser pensada, né? O que você está fazendo. Embora eu acredito que se você usar bem o seu tempo em home office, você economiza o tempo do seu deslocamento. Mas você pode ter distrações dentro de casa, então tomar cuidado com isso também. Tem tô mais vendo aqui, perguntas? tem uma pergunta aqui da Josi, que até a Ah, Ju Veloso. perfeito. Tudo bom, Josi. Ju? Josi, Josi, bem-vindo. queridíssima, tá no meu coração.
Não tem dúvida que o perfeccionismo é um motivo para procrastinação. É assim, não vai ficar perfeito, eu vou me cobrar. Você vê o fundo emocional que tem a procrastinação? Putz, isso aqui eu tenho que fazer perfeito. Aí, como você acredita que nunca está perfeito, porque o perfeccionista nunca está satisfeito, então eu não percebo, mas eu dou uma procrastinada porque eu não vou entregar o negócio porque não está perfeito. Então, sem dúvida, o perfeccionista tende a procrastinar. O perfeccionista, a pessoa que tem baixa autoestima, são vários fundos emocionais que podem levar à procrastinação, vários fundos, entendeu? É o tal do, tem uma frase muito boa para isso, né? Que o feito é melhor do que perfeito, né? Então, Ah, mas não tem dúvida. e você tem toda a condição de aperfeiçoar e melhorar, mas precisa fazer, né? Precisa O começar, né? conceito, o Walter Longo, ele falava sobre isso, né? Começa, faça o melhor que você pode para começar. Mas comece. E depois você vai melhorando. É princípio Kaizen, de melhoria contínua, né? O perfeccionista, ele não entrega. E aí, como ele não entrega, ele procrastina, porque é uma forma de se livrar daquele foco que ele tem que ter, né? Sem Perfeito. dúvida. E Vivi, me fala uma coisa, a gente está falando de tempo, né? Está falando de tempo de tarefas, de coisas do dia a dia, mas e o tempo para um autocuidado? E o tempo para você, hein? Como que funciona? Eu acredito que você tem que ter, na verdade, um equilíbrio, né? Lógico que em alguns momentos da sua vida você vai focar em algum objetivo para que você concretize. Eu não acredito que assim, eu tenho que estar o tempo inteiro em equilíbrio. Eu acredito que você precisa ter uma vida em equilíbrio, com algumas altos e baixos. Por exemplo, de repente eu entro num projeto onde o meu tempo precisa ser direcionado à minha vida profissional. Ou eu entro numa situação onde eu preciso ter um tempo maior para minha família. Eu entro numa situação onde eu preciso ter um tempo para me organizar financeiramente. Então, eu acredito sim que você precisa ter um equilíbrio na sua vida, cuidando da tua vida como um todo. Em alguns momentos, vou focar em algum objetivo por um tempo também, por isso que eu falo. Se você precisa, por exemplo, eu preciso cuidar da minha vida profissional. Ok, quanto tempo eu preciso para colocar essa minha saúde da forma como eu quero, para realizar esse meu objetivo e depois volta a cuidar dos outros aspectos da sua vida. Autocuidado é fundamental porque está muito ligado à autoestima e se você não tem autoestima, você não realiza as coisas. Então, muita coisa estão interligadas. Sem dúvida, autocuidado é algo muito importante a você levar em conta na sua lista de prioridades, sem dúvida. Na sua lista de prioridades, você tem que ter tudo, né? Você tem que ter um tempo para cada coisa na sua vida, não tenha dúvida. Senão você entra em desequilíbrio. Bacana. E tem muita. Esse tema ele é bem vasto, né? Assim, acho que tem um outro aspecto também que a gente pode pensar em relação ao tempo, que é justamente aquilo que a gente estava falando, estava comentando em relação a, a não ter tempo para fazer as coisas, né? Você comentou bem, você colocou bem isso, mas ainda me ficou uma dúvida, assim, né? Então, assim, vamos lá, a pessoa não tem tempo. Então, por que tem pessoas que conseguem ser muito mais produtivas do que outras se tem as mesmas 24 horas por dia? Né? Então, elas seguem essas. Muito provavelmente elas devem seguir todos esse passo a passo, essa questão de se organizar, de É, priorizar as coisas, né? eu acredito que Mas e tem para muito a aquela ver. pessoa que não tem tempo, assim, o que ela precisa fazer? Então vamos organizar, quase dar um resumo do que a gente falou aqui, né? Então, quais são as ações práticas que uma pessoa que está tendo dificuldade com o tempo, ela precisa ter? Primeiro, eu acho que ela tem que ter consciência, né? Autoconsciência. Hum, Porque às vezes ela não tem autoconsciência. E eu acredito que tudo começa no autoconhecimento, né? Porque a pessoa responde não tem tempo, aí você pergunta o que ela faz, ela não sabe nem te responder o que ela faz durante o dia. Entendeu? Ela não tem consciência de como ela usa o tempo dela, ela não tem consciência dos comportamentos dela, dos padrões que ela tem. Tudo isso vai comprometer. Então, a consciência é o primeiro passo. Então, de repente, essa pessoa, primeira coisa que eu faria é falar assim: anota tudo que você faz no dia.
Tipo assim, quando a pessoa tem uma desorganização financeira, que você manda a pessoa anotar tudo que ela gasta, não faz a lista de Uhum. gastos. Eu Faz uma faz uma planilhinha. lista de tempos. De É isso tempos, aí. entendeu? O que que eu faço desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir? De repente, você faz isso durante uma semana para você ter mais consciência do tempo que você, de como você utiliza o tempo, né? Muita gente às vezes vai atender um cliente e fica 2 horas com o cliente. Será que era necessário ficar 2 horas? Será que você não conseguiria fazer isso em 20 minutos? Reunião, entra para uma reunião, fica a tarde inteira fazendo uma reunião. Você concorda que isso é falta de foco? Se você tem uma objetividade, se você tem foco, é aquilo, é aquilo. O problema é os desvios que você pega no meio do caminho, né? É o que você faz entre uma ação ou outra. Tem gente que se distrai e perde tempo com pensamentos. O pensamento leva tempo da pessoa. Então, sem dúvida, eu falaria para a pessoa, faz uma lista de tudo que você faz por dia. Começa a anotar o que você faz. E aí você vai ter mais consciência de saber onde você vai mudar, né? Aí tem uma Certo. pergunta aqui. Não Isso. sei se tem o déficit de atenção, depois de um tempo, depois de. Ah, perde a concentração, é isso? Acho que é isso que ela quis dizer. Por um tempo, deteriorar a concentração. É, deve. É isso? Depois da videira. Ih, de- piorou. Esse corretor, hein? Esse corretor é uma coisa séria. Isso perde tempo também. Corretor perde tempo. Perde tempo, É, faz a gente passar vergonha, né? depois da veieira. A Ah, mas veieira. o déficit de atenção está mais relacionado com algum tipo de patologia também, né? Precisa ser tratado, precisa Precisa ter uma ver. medicação, alguma coisa associada, né? Precisa. E precisa ter certeza se é déficit de atenção também, né? Porque tem Ah, algumas coisas que são assim, né? Uma época todo mundo tem depressão, outra época todo mundo tem déficit de atenção. Então, cuidado com os diagnósticos também, né? Às vezes é falta de uhum. foco, a pessoa fala que tem déficit. Agora, se for diagnosticado como déficit de atenção, aí algumas coisas podem ser feitas, algumas coisas que te levam a foco e você treinar micro e macro, né? Uma hora você tem que estar no micro, outra hora. Isso também pode ser um exercício muito bom para quem tem falta de atenção. Micro, 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 te põe em foco. Macro, 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 te tira do foco. Então, são exercícios que dão resultados. Isso a gente É... comentou numa das lives aqui, Vivi. Inclusive, Ah, é? teve uma das lives a gente falou sobre a importância do momento presente e a gente comentou sobre isso, sobre o micro exercício de você focar ou pegar um alimento, sentir a textura de forma consciente, morder, mastigar, ver a salivação, ver o gosto que vem, mas prestando atenção, não indo automático. Isso são exercícios para treinar foco, né? Por exemplo. Não tem dúvida. Treinar foco no micro é a melhor coisa que. Se você precisa treinar foco, pega e faz exercício de micro. Então, eu vou olhar essa página, eu vou olhar aquela letra, eu vou indo para o menor, menor, menor. Eu vou pegar uma flor, eu vou indo para o menor, 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 sem dúvida. Isso ajuda demais. Como também tem gente que é o contrário, né? Tem gente que foca no micro e não consegue ir para o macro. Meu marido é muito assim, por exemplo, se estiver fazendo uma coisa, pode cair uma bomba, ele não consegue responder uma pergunta que eu faço se ele estiver focado em alguma coisa, ele não consegue. Aí ele precisa ir para o macro, entendeu? Porque Aham. ele fica no micro. Então ele está fazendo uma Cri- coisa e ele não consegue, ele Criança, nem ouve, né? Pode cair o mundo lá, ele não ouve, porque está lá. Criança é muito assim, né, Vivi, também. Eu vejo É, a Maitê, tá assistindo o desenho dela, tá brincando ali, é uma concentração tão ali no momento presente que é lindo de ver esse negócio, assim, porque é. criança tem muito isso de viver no presente, né? No Depois que aqui e vai crescendo agora, que né? vai Em estado de bagunçando, assim, flow, mas é estado de estado de flow. flow no aqui e agora. Olha, a Palhacinha escreveu, nunca procurei um especialista, então cuidado com esses autonomes que você dá. Às Esses vezes é só uma autodiagnósticos. falta, uma falta de foco apenas. Né? E eu tenho que treinar mais o micro, porque eu sou uma pessoa muito do macro, por exemplo, eu sou muito do macro.
eu pego mais o Marco, mas é questão de treino. Então, por exemplo, eu quero ter foco, então eu preciso começar a me ajudar a fazer isso, né? Então eu Provavelmente você procuro. deve ter criado alguma âncora A de gente vai foco, fazendo, né? As a gente vai ferramentinhas, fazendo né? exercícios, né? Vai fazendo exercícios para que você possa direcionar a sua atenção, né? Para aquilo que você está fazendo. E como tem gente que tem que fazer o contrário, sem dúvida. Ó, Vivi, por ter esse multifoco, acho que vale a pena compartilhar. Tem uns 3 livros aqui que são muito interessantes para quem quer melhorar a produtividade. Deixa eu pegar aqui. Vou aproveitar aqui só dar uns recadinhos. Um que é para aproveitar muito bem o tempo, que é o da Alessandra, nossa presidente. Ela escreveu um livro maravilhoso aqui, que é muito bacana, que é A Vida pelos Olhos de uma Criança. É, Ah, é lindo, assim, e vale muito a pena. O que for recebido com a venda dos livros é revertido para a ONG, né? Para a ONG Nós que do Bem. legal! Né? A Alessandra fez esse trabalho que é fantástico, muito bacana o livro. Né? Eu sempre gosto de Separa falar um para que mim, depois você traz um para mim. Eu te acerto. show de bola. Pode separar Eu aí, Alessandra, quero, tá viu, ouvindo, Ale? né? É lindo, é uma delícia. E é uma leitura tão gostosa e tem muito a ver com o que a gente acredita e tal. Então ela fez aqui, ela fez um livro muito inspirada. Ela fez um Legal. negócio muito bacana. Se a gente pudesse viver uma vida com os olhos de uma criança, hein? É Poxa, possível, a gente precisa treinar, é né? treino, né? Tá certo. É, Aí teve um outro livro aqui que é relacionado a tempo, que é a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Esse cara, ele é um cara super produtivo, então ele tem aqui altas sacadas em relação ao tempo, em relação a como gerenciar eu seu gosto tempo. muito também. Teve outro cara também que é Produtividade para quem quer tempo, do Jerônimo Tem, Tá? não sei falar o nome dele direito Então, ainda, Tem, né? Que é fantástico também, ótimo, tem umas dicas muito boas, que ele comenta também a questão de estar ocupado, de estar produtivo, de você diferença construir, disso. de você pensar o seu objetivo. Então, quando você tem objetivos e sabe o que você quer, você começa a pensar no seu tempo para atingir aquilo que você quer, né? Então é bacana isso aqui também. E da nossa amiga que em breve vai estar aqui com a gente, da Isabela Camargo, também o Dá um Tempo. Né? Então, como a gente está falando de tempo, acho que vale a pena compartilhar essas dicas para quem quiser começar aí a buscar alguma coisa para melhorar a qualidade do seu tempo, a gestão do seu tempo e poder. Por que a gente precisa de ter tempo de qualidade, né, Vivi? Para poder aproveitar a vida, para poder. Você precisa ter as suas tarefas, você precisa pagar os boletos, mas você precisa viver também, né? Então Sem dúvida. A Ale aqui já falou que me separou. Obrigada, Ale. Vou ler com muito carinho. Vai ser uma honra aí ter o seu livro comigo. Obrigada mesmo. Eu acredito nisso. O livro da Isabela também é muito interessante. Ela por não por ter negligenciado o tempo dela, ela entrou num problema de saúde mental, que você vai fazer uma live com ela, ela vai ser muito clara nesse sentido. Às vezes a gente, por negligenciar o tempo para nós, a gente se culpa, se pune, se arrepende, né? Por isso que chega quando você conversa com uma pessoa ou quando você faz uma dinâmica dos últimos 5 minutos, né, da sua vida, seus últimos 5 minutos, porque você quer voltar rapidinho o que você não faria em 5 minutos para aproveitar a sua vida, né? Uhum. Muito ligada a valores, né? É uma dinâmica que te liga muito a valores, de você perceber o que você está fazendo com o uso do seu tempo. Essa dinâmica dos últimos 5 minutos, ela faz você refletir do que você tem feito com o seu tempo. O que eu tenho feito? Será que o que eu tenho vivido hoje estão alinhados aos valores que eu tenho? Né? Será que eu estou Uhum. fazendo aquilo que eu gostaria? Será que eu estou valorizando algumas coisas que eu acho importante, porém eu fico focando em algo e só naquilo, ou só no meu trabalho, e de repente passou o tempo, eu não vi meu filho crescer? Quantas pessoas falam isso, né? Tem, Ah, deve ter muita águia que tá lembrando aí dessa dinâmica, né? as Que águias é vão lembrar fantástico. dos últimos 5 minutos, né? O Essa Ferrara até dinâmica. comenta aqui, uma águia consegue tudo quando a gente está falando aqui de objetivos, né? Então é um chamado aí para as águias que para lembrarem fazer essa reflexão que é uma dinâmica realmente Essa muito dinâmica, muito bacana. ela é uma dinâmica de valores, porque
o que eu estava discutindo aqui, se você tem a sua escala de valores muito bem definidas, você sabe priorizar o seu tempo. Porque o tempo está muito ligado a isso, porque você faz o que realmente é prioridade na sua vida. E muitas vezes a gente deixa de fazer algo que é prioritário em prol de alguma coisa que, ou uma crença que foi te gerada, o que que você ouvia quando você era pequeno, né? Olha, você precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro. Aí vem, se você, primeiro a obrigação, depois o lazer, as coisas que a gente ouve e que a gente compra, né? Eu só vou parar quando eu só vou. Então, essas frases, Esses elas, condicionamentos, né? essas frases condicionais, elas acabam tirando você muito das suas prioridades, de viver os seus valores, né? Sem dúvida, é Perfeito. uma hora da gente parar para pensar, né, Cris? Com certeza, com certeza. Tem Vivi, mais pergunta? tem comentários aqui, né? A Tem música da o lista Wagner, de Schindler, né, Rafael? Essa aí é é, demais, né? Daí é matar o coração, né? É, é isso muitos mesmo. corações Lembrou da também. dinâmica, né? Lembrou da dinâmica Então, na hora. Não tem como, né? Que eu faria nos meus últimos então, 5 minutos, sai fazendo, né? Então, se eu falei aqui, sai fazendo o que você faria se você tivesse 5 minutos de vida, né? uhum. Outro dia eu vi uma pergunta assim, é, quem tem mais que 30, ok, né? Mas quem tem menos, quem tem 30 leva isso para 40, quem tem 40 para 50, quem tem 50 para 60. O que você faria se você vivesse apenas 30 anos? O que você faria se você vivesse apenas mais 2 anos de vida? A gente não sabe quantos anos a gente vai viver. Pode ser até que a gente dure Não menos que sabe. isso. Mas será que você está vivendo exatamente o que você quer viver? Sem dúvida, isso a gente pode parar para pensar em relação a tempo, né, Cris? Porque Essa tempo é uma excelente provocação e que causa transformações muito profundas e muito boas, né? Porque sim, quando você, justamente, é quase que uma correção de rota. Então, a gente tem um treinamento também que a gente faz no Nós do Bem, né, Vivi? E uma das dinâmicas que a gente faz é essa daí mesmo. Como, fazendo o que você faz hoje, como você se imagina daqui 10 anos? Como você vai estar? Você vai estar onde você quer? sim, Será que é realmente onde você quer estar? O sem que você precisa dúvida. fazer hoje para ter a vida que você quer? Mas qual que é a vida que você quer? Então, são perguntas que são muito danadinhas, muito boas, né? Para se pensar, para poder É, corrigir aí o rumo da corrigir a vida rota, e né? corrigir a Ajustar o rota, GPS. É isso ajustar o aí. GPS, ajustar o Waze. É, É isso bom, o que aí. eu dou, para a gente fechar o que a gente está conversando, Cris, o que eu dou de dica é sim fazer listas. Eu sou muito a favor de lista, de rotina, de disciplina. Sou muito a favor disso. Então, você ter uma lista do que você vai fazer, ter uma disciplina, e seguir aquilo, usar o ABCDE que a gente falou para você ver as suas prioridades, o que você pode delegar, o que você está fazendo no automático, que você poderia já ter eliminado, você ter autoconhecimento. Então, eu vou convidar todo mundo que está nos ouvindo aqui a buscar autoconhecimento, porque quanto mais autoconsciência você tem, mais você sabe suas prioridades, mais você sabe dizer não, mais você tem autoestima, mais você tem autocuidado, mais tem tudo que a gente está conversando. Então, eu acredito Perfeito. que autoconhecimento é liberdade. Se eu fosse E, definir em e, uma palavra, o que que é autoconhecimento para você? Eu falo, é liberdade de escolha, de fazer a vida exatamente como eu quero que ela seja vivida, como eu mereço ter a minha vida vivida. Eu acredito que esse é o caminho. Alguém pôs é o sensacional. caminho aqui? Eu vou acabar com essa frase. Este é o caminho. Esse é o Não tenha caminho, dúvida. exatamente. O Não tenha caminho.